Quanto da sua vida ainda depende exclusivamente de você? Existe uma sensação estranha que talvez você também já tenha experimentado. Ela não tem nome e, por não ter nome, a gente não pode chamá-la de medo, nem de ansiedade e nem de nostalgia. É como se fosse apenas a impressão de que, em algum momento, a realidade ou o mundo começou a parecer uma piada de mau gosto. Você abre o celular e vê acontecimentos que há poucos anos pareciam cenas de um filme de humor. Líderes políticos transformados em personagens de entretenimento, instituições públicas produzindo memes, empresas tentando parecer suas amigas enquanto você sabe que elas só querem te vender, marcas disputando quem consegue chamar mais a sua atenção. Tudo parece exagerado, tudo parece performático. E, curiosamente, não é todo mundo que estranha isso. O absurdo deixou de ser uma exceção, tornou-se o ambiente. Talvez seja por isso que tantas pessoas têm uma sensação de viver dentro de uma versão moderna de uma distopia. Durante décadas, escritores imaginaram diferentes futuros para a humanidade. Uns acreditavam que seríamos controlados pelo medo, outros pensavam que seríamos dominados pelo prazer, pelo consumo ou pela tecnologia. Filmes imaginaram mundos em que máquinas escravizavam os homens, enquanto romances descreviam sociedades nas quais a liberdade desaparecia de forma quase imperceptível. Mas talvez o futuro tenha seguido um caminho ainda mais curioso e diferente, um pouco, do imaginado lá atrás por escritores e roteiristas. Não fomos derrotados por uma grande conspiração, fomos lentamente distraídos. Hoje passamos horas diante de algoritmos que escolhem o próximo vídeo, a próxima notícia, a próxima música, o próximo assunto que irá ocupar nossa mente. Aos poucos, deixamos de procurar e passamos apenas a receber. A curiosidade foi substituída pela recomendação automática, e isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Você ainda toma suas próprias decisões ou apenas escolhe entre as opções que alguém organizou e disponibilizou para você? Quem escolheu aquilo que você veste? Quem definiu o que considera sucesso? Quem decidiu quais assuntos merecem a sua atenção? Quem moldou as suas opiniões? Talvez nenhuma dessas escolhas tenha sido completamente sua. Vivemos acreditando que somos livres, mas quase todas as nossas decisões passam por filtros invisíveis. O algoritmo organiza aquilo que veremos, a publicidade define desejos que nunca tivemos, as redes sociais nos mostram como deveríamos viver, a inteligência artificial responde perguntas antes mesmo que aprendemos a formulá-las. Sem perceber, começamos a terceirizar uma das capacidades mais importantes do ser humano: pensar. E talvez esse seja o verdadeiro retrato do homem moderno. Um homem programado, não por correntes, mas por conveniências. A cada nova tecnologia ganhamos mais conforto, e conforto é maravilhoso. O problema começa quando, em troca dele, abrimos mãos da nossa autonomia. O GPS, por exemplo, substitui o nosso senso de direção, os aplicativos substituem a nossa memória, os algoritmos substituem nossa curiosidade, a inteligência artificial começa a substituir o nosso próprio esforço intelectual. Nada disso acontece de uma vez. Tudo vai acontecendo lentamente e de forma tão confortável que dificilmente percebemos o preço que estamos pagando. Talvez a verdadeira Matrix nunca tenha sido uma máquina. Talvez ela seja um hábito. O hábito de aceitar as coisas sem questionar essas coisas. O hábito de consumir sem refletir. O hábito de viver no piloto automático. Quando tudo é fácil, deixamos de perceber o quanto nos tornamos dependentes. E então surge um outro fenômeno curioso. Nunca tivemos tanto acesso à informação.
mas cada vez menos capacidade de permanecer em silêncio. Há sempre uma notificação, um vídeo, uma mensagem, uma música, uma discussão, uma tela iluminando nossos olhos. O cérebro já não suporta alguns minutos sem estímulos. O tédio, que durante séculos foi o espaço onde surgiam ideias, criatividades e autoconhecimento, passou a ser tratado como um defeito que precisa ser eliminado. Vivemos hiperestimulados e uma mente hiperestimulada dificilmente consegue contemplar. Ela apenas reage. Talvez seja por isso que o mundo pareça tão acelerado. Não porque o tempo esteja passando rápido demais, mas porque já não conseguimos permanecer tempo suficiente diante de uma única ideia. E quanto mais acelerado tudo fica, mais frágil nos tornamos. Existe uma ilusão de segurança construída pela comodidade. Tudo está disponível, tudo chega em poucos minutos, tudo pode ser resolvido em um aplicativo. Mas basta imaginar que uma dessas estruturas deixe de funcionar, por exemplo, para percebermos o quanto a nossa independência como seres humanos ela diminuiu. E vale lembrar que independência significa liberdade. E eu não estou falando de abandonar a tecnologia, nem de fugir para as montanhas, para uma floresta. Também não estou sugerindo que o progresso seja um inimigo. A questão é outra. Quanto da sua vida ainda depende exclusivamente de você? Quanto da sua capacidade de decidir permanece intacta? Talvez o verdadeiro desafio do nosso tempo não seja sobreviver a uma crise econômica, política ou tecnológica. Talvez seja sobreviver à perda gradual de nossa própria consciência. Porque uma pessoa que já não escolhe, que já não observa, que já não pensa profundamente, torna-se extremamente fácil de conduzir. E é justamente por isso que um dos atos mais revolucionários da atualidade pode parecer incrivelmente simples. Desligar a tela por alguns minutos, ler um livro sem interrupções, caminhar sem fones de ouvido, pensar sem consultar imediatamente a uma inteligência artificial, permanecer em silêncio. O silêncio hoje ele tornou-se quase um ato de rebeldia. E veja só, não importa se talvez o mundo realmente pareça uma grande piada, ou se apenas estejamos despertando para perceber aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos. O que importa é que a pergunta permanece aberta, e ela é: quando tudo ao seu redor tenta decidir por você, o que ainda pertence verdadeiramente à sua liberdade? Lembre-se, existe pouca coisa mais valiosa que a sua liberdade, e você é o responsável direto por garanti-la. Se necessário, rebele-se contra o sistema, pare para ler um livro, desligue as telas, pare para fazer uma oração com profundidade, pare para observar os seus próprios pensamentos, converse consigo mesmo, isso se chama solilóquio. E é natural. Tenha o hábito de lhe dizer coisas boas em voz alta. Afinal, você deve ser o seu melhor amigo. E é natural bons amigos se falarem coisas boas. Conecte-se com Deus. E isso hoje pode parecer loucura, mas saiba, é extremamente natural e saudável. E mais do que isso, necessário. Vou deixar aqui um outro vídeo que fala sobre a metacognição. Ou seja, o hábito de parar e observar os próprios pensamentos. Para você continuar assistindo, acredito que vai te ajudar. E hoje a nossa reflexão é essa. Um grande abraço. Até o próximo.